Pessoal, vamos dar continuidade agora e vamos começar a falar sobre a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Primeiramente, vamos tratar da responsabilidade civil no direito civil, né? O artigo 186 do Código Civil diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil, por sua vez, vai dizer que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Então, no âmbito do direito privado, a gente sabe que há o acolhimento da teoria da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade decorre da prática dolosa ou culposa de um ato ilícito. No entanto, né, pessoal, no tocante à responsabilidade estatal, o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade risco administrativo, que é o que traz o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, que diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O artigo 43 do Código Civil também traz uma previsão sobre o tema, dizendo que as pessoas jurídicas de direito privado interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte desses, culpa ou dolo. Bem, a teoria do risco administrativo, ela possui como fundamentos princípio da isonomia e da repartição dos encargos sociais. Como a gente viu, né, pessoal? É a repartição dos ônus e dos bônus decorrentes da atuação estatal. Porque aqui há um princípio da solidariedade, né? Eventuais prejuízos devem ser repartidos por toda a sociedade, já que toda a coletividade se beneficia com a prestação dos serviços públicos. É o que acontece, por exemplo, quando há uma obra pública, né? O Estado, ele quer beneficiar toda a sociedade com aquela obra. Mas, por exemplo, com o fechamento de uma rua, pode haver prejuízo a um lojista, a um comerciante ali que pode até chegar à falência, porque a rua ficou fechada por muito tempo, né? É justo que esse prejuízo não seja suportado apenas por esse comerciante, mas sim dividido por toda a sociedade. Então, aqui, pessoal, o risco é um risco inerente à atividade pública, porque o Estado busca propiciar benefícios a toda a coletividade, mas ele pode, até de uma forma legítima, causar prejuízo a algumas pessoas, e isso deve ser indenizado. Então, o Estado ele pode responder tanto por atos ilícitos quanto por atos lícitos. E a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado isso na próxima aula, viu, pessoal? Bem, as pessoas jurídicas de direito público, o artigo 37, parágrafo 6º, ele traz as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Bem, no conceito de pessoas jurídicas de direito público, está abrangido os entes políticos, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como suas autarquias, fundações e as suas fundações públicas de direito público, né? No conceito de pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público, estão as fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e concessionárias e permissionárias de serviço público. Elas também estão aqui nesse conceito, viu, pessoal? Mas atenção, as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, as estatais, que exploram a atividade econômica, elas não respondem objetivamente, mas sim subjetivamente, né? De acordo com o regime de direito privado, né, pessoal? Então, aqui a responsabilização objetiva do Estado se dá apenas com relação às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, não vai abranger
as estatais que exploram atividade econômica. Bem, e aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre responsabilidade primária e subsidiária, né? A responsabilidade primária, ela é atribuída diretamente à pessoa jurídica a que pertence o causador do dano. Já a responsabilidade subsidiária é quando o responsável primário não tiver condições econômicas de reparar o dano. É o que acontece, por exemplo, com relação às concessionárias e ao poder concedente, né? Por exemplo, se as concessionárias não tiverem condições econômicas de reparar esse dano, o poder concedente será chamado, né, por meio dessa responsabilidade subsidiária, a reparar esse dano. Isso porque, pessoal, o Estado ele é titular do serviço público delegado, né? Então, na ausência de responsabilização primária, ele responde subsidiariamente. A Lei 8.987 de 95, a Lei das Concessões, diz no seu artigo 25 que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Então, pessoal, a concessionária ela será direta e objetivamente responsável pelos danos que causar, viu? A fiscalização do poder concedente não vai excluir nem atenuar essa responsabilidade. O Estado vai apenas responder subsidiariamente se a concessionária não tiver condições econômicas de reparar esse dano, tá bom? Bem, como a gente viu, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, o que significa que independe da demonstração do elemento volitivo, tanto o dolo quanto a culpa. E a culpa aqui, tanto individual quanto anônima, né? Então, e os agentes públicos, eles devem estar no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, se o servidor estiver ali na sua vida particular, né, e cometer algum dano, né, praticar um dano, ele responderá civilmente pela sua responsabilidade. O Estado, obviamente, não vai responder por aquele dano do servidor na sua vida particular. A responsabilidade dos seus agentes é subjetiva, como a gente viu, né? Cabe direito de regresso do Estado contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa. E quanto à vítima do dano, né? Ela precisa ser usuária do serviço público? Não, pessoal, pode ser tanto um usuário do serviço público quanto um não usuário. O artigo 37, parágrafo 6º, traz a expressão terceiros, né? Que aqui abrange usuários ou não do serviço público, né? O STF tem um entendimento de que a Constituição Federal, ela não faz qualquer distinção quanto ao sujeito passivo do dano, né? Então, não caberia limitar a responsabilização objetiva do Estado apenas aos usuários do serviço público. Aqui, para a gente exemplificar melhor, né, essa situação, seria o caso, por exemplo, de um passageiro de um transporte coletivo, numa colisão, né, desse ônibus, venha a sofrer algum dano. Cabe a responsabilização, ele é um usuário do serviço público, né, sofreu um dano. Mas também, se esse ônibus bate em um carro, né, de uma outra pessoa na rua, ele é um terceiro, né? Percebe que ele não é um usuário do serviço público, mas ainda assim também há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, né? Então, pessoal, aqui apenas é necessário demonstrar que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, estava prestando ou estava a pretexto de prestar o serviço público. Pessoal, é isso aí. A gente continua falando sobre a responsabilidade civil do Estado na nossa próxima aula. Até já!